Olá! Bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. O uso de celular no volante é uma das maiores causas da falta de atenção no trânsito, hein? É verdade. No ano passado, o Detran registrou 6.000 acidentes no estado do Pará. E metade deles foi em Belém. O taxista mexe no celular sentado no banco do motorista, mas garante que é só na frente da câmera. Se meu celular tocar, seja o WhatsApp ou seja qualquer coisa de chamada, eu pego e desligo. O cuidado que Rubens afirma ter na direção é um reflexo do prejuízo que ele já teve ao ser vítima de um motorista distraído. A gente parado no trânsito, semáforo fechado, um rapaz vinha atrás, em movimento, ele pegou, me deu uma porrada atrás por causa que ele estava mexendo no som do carro. A falta de atenção no trânsito fere os princípios de direção defensiva previstos no Código de Trânsito Brasileiro. A situação é um sério problema que se reflete nos números. No ano passado, o Detran registrou cerca de 6.000 acidentes de trânsito provocados por motoristas distraídos no Pará. Metade desses casos aconteceram em Belém. O acidente, ele é algo que, se você tomar atenção, cuidado da segurança, você tem como evitar. Além do som automotivo, o uso de celular no volante é um dos principais problemas no trânsito. A prática é considerada infração gravíssima. O condutor flagrado nessa situação está sujeito a multa de R$ 293, mais 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. A partir do momento que dirigir, se tiver a possibilidade de colocar o telefone no modo avião, porque aí você não vai ter chamado, você não vai tirar sua atenção do ponto focal, que é o fluxo como um todo, utilizar a questão de multimídia sem televisão, sem vídeo, somente o som, tá? Para não reproduzir imagem. Ainda assim, não é difícil testemunhar a conduta perigosa entre os motoristas da capital paraense, uma situação que incomoda o seu Wilson. Condutor das antigas, ele é avesso ao celular e reclama de quem quer dirigir e fazer outras coisas ao mesmo tempo. Está errado, porque é proibido e tira a atenção. A pessoa fica sem atenção. No seu caso? Eu não tenho nem telefone. A Itália passa por uma crise política que afeta os mercados e já se fala em até um novo Brexit. O anúncio da nomeação do novo primeiro-ministro interino, Carlos Cottarelli, no domingo, derrubou os mercados financeiros no mundo. Os italianos elegeram 2 partidos anti-europeus e populistas, a Liga e os 5 Estrelas, que começaram a formar um governo. Mas a escolha de um premier vindo do FMI levou os 2 partidos a pedir o impeachment do presidente, argumentando que ele trocou um governo eleito pela maioria por alguém que não teve sequer um voto. Agora a Europa já fala em Italexit, como o novo Brexit, que aconteceu com a saída do Reino Unido da União Europeia. Novas eleições devem acontecer até o ano que vem. Depois de pôr em risco o encontro entre os 2 países, Coreia do Norte e Estados Unidos voltaram a ensaiar um diálogo esta semana. Agora, Donald Trump e Kim Jong-un estão de novo no caminho do encontro histórico em Singapura. A Casa Branca mandou um exército de diplomatas, militares e espiões para a zona desmilitarizada entre as Coreias e para Singapura. E Trump tuitou que acredita verdadeiramente que a Coreia do Norte tem um potencial brilhante e será um dia uma grande nação em termos econômicos e financeiros. O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, que se encontrou com Kim no fim de semana, reafirmou que quer a completa desnuclearização da Península Coreana. A Colômbia passou este domingo pela primeira eleição sem registros de violência em décadas. Mas os eleitores ainda voltam às urnas no mês que vem para escolher o novo presidente no segundo turno. O advogado conservador Ivan Duque recebeu 39% dos votos. Ele quer rever o acordo de paz assinado há 2 anos com as Farc. O pacto encerrou meio século de guerra entre governo e guerrilha, mas Duque quer penas mais duras para os ex-guerrilheiros. Já Gustavo Petro, o segundo colocado, quer manter o acordo como está. Nos próximos dias, Duque e Petro vão tentar conquistar os votos dos candidatos moderados.
Após reforma trabalhista, cai pela metade o número de ações por parte dos trabalhadores. A nova lei, que determina que o trabalhador arque com os custos do processo caso perca a sentença, inibiu a busca pela justiça. Passados quase 6 meses da implementação da reforma trabalhista, o número de novos processos caiu quase 50% em todo o país, segundo o levantamento feito pelo Tribunal Superior do Trabalho. Em números absolutos, foram 381.270 processos a menos nos tribunais regionais. A reforma trabalhista entrou em vigor no Brasil ano passado, no dia 11 de novembro. A queda no número de novos processos trabalhistas foi registrada no período de janeiro a abril deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Em Mato Grosso do Sul, essa queda no número de ações foi de 38%. O Supremo Tribunal Federal agora está avaliando a questão da justiça gratuita e dos benefícios da justiça gratuita. O advogado vai esperar para ver como o judiciário lida com essa regra nova, porque antes o empregado não pagava de jeito nenhum. E agora há uma possibilidade de ele vir a pagar algumas despesas processuais. A presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado explica que a insegurança jurídica promoveu temor entre os trabalhadores. Eles têm que ter a ciência de que, a partir do momento que seu direito for suprimido, ele tem toda a possibilidade de procurar, sim, um advogado em busca desses direitos. Para o desembargador do TRT, assim que o Supremo se pronunciar, o número de novas ações deve parar de cair. A quantidade de processos vai naturalmente ter uma retomada. Por quê? Porque o Brasil não está em ritmo de recessão. A quantidade de empregos não diminuiu e as rescisões contratuais continuam no mesmo nível. Então, as ações trabalhistas, elas vão retomar aos poucos a escalada. O que pode acontecer é uma redução na quantidade de pedidos. O advogado, sabendo que ele pode suportar despesas por pedidos indeferidos, ele vai pedir com mais critério, vai começar a fazer pedidos com mais atenção ao que poderia ganhar e ao que poderia perder. Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo. Casimiro, Fernandinho, Paulinho, Felipe Coutinho e William. E Gabriel Jesus. Esse é o time titular do Brasil para o amistoso de domingo contra a Croácia, o penúltimo antes da estreia na Copa, dia 17 de junho contra a Suíça. Há 3 meses sem jogar, Neymar fica no banco. Danilo ganha chance na lateral direita e Thiago Silva volta a ser titular. O resultado do jogo pouco importa, mas será uma boa oportunidade de novamente avaliar o time sem seu principal jogador. Por aqui, teremos mais uma rodada do Brasileirão. Até a Copa serão mais 4 e com a briga pelas primeiras posições, certamente a atenção da torcida vai demorar um pouco para se voltar para a seleção. Mamão, tangerina, jaca, tomate. Uma espécie de peixe-boi rara foi encontrada pela primeira vez na cidade de Curuçá. O mamífero aquático que está ameaçado de extinção está sob os cuidados de biólogos e pesquisadores. Uma espécie que é a cara da Amazônia. O peixe-boi ele é um mamífero aquático que tem diversas funções no meio ambiente. Por ser herbívoro, ele manipula diversas plantas aquáticas, consegue controlar o meio ambiente. Aqui em Belém, 2 peixes-boi são mantidos em cativeiro.
um no Bosque Rodrigues Alves e outro neste centro que fica na Universidade Federal Rural da Amazônia. E isso por necessidade. Essa daqui, conhecida como Neguinha, precisa ser amamentada nos próximos 2 anos. Foi a comunidade que pegou esse animal que tinha encalhado numa ilha chamada, na verdade uma praia chamada Praia do Pombal, e ficaram cuidando desse bicho. Entraram em contato com a SEMAS entrou em contato com a gente e agora nós estamos cuidando dela. Além de não conseguir se adaptar ao meio sem a mãe, o filhote ainda encontraria outro risco, este proveniente dos homens, a caça do animal, que está ameaçado de extinção. Desde 1800 a caça era bem intensa por questões de alimentação das comunidades ribeirinhas tradicionais e posteriormente para o uso da gordura como fonte de alimento ou de conservação de alimento e energia. Os pesquisadores, por exemplo, fazem um controle da alimentação do bebê peixe-boi e ainda tem campanha para ajudar o projeto que monitora a espécie nas praias. E foi justamente assim que algo raro aconteceu na semana passada. 2 peixes-boi foram registrados pela primeira vez na cidade de Curuçá. Apesar de Curuçá estar no nosso litoral, as ocorrências são muito esparsas ou raramente registradas pelos cientistas, né? O que acontece é que a comunidade pode visualizar, mas dificilmente esse registro chega até nós. Nós temos um litoral que tem um regime de marés forte e dificulta a visualização pelo próprio comportamento dele. A partir da descoberta, os pesquisadores irão acompanhar os animais. Tudo para que cenas como essa possam sempre se repetir. E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o número 021 974 522 300. Fica agora com o Repórter Brasil e com tradução em Libras. Tchau, muito obrigada pela companhia. Continue com a gente. Bom dia para você. Tchau.